Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência aí no nosso conteúdo de hermenêutica e a aula de hoje ela é um pouco mais breve em relação à quantidade de conteúdo aqui, né? O PowerPoint ele está bem resumido, a gente deixou uns pequenos 4 slides para a gente explicar algumas ideias centrais envolvidas na lição número 3 da apostila de vocês. Então, vocês vão ver que dentro da apostila, a lição número 3, ela tem umas 14 páginas, né? Um pouco discrepante em relação a 4, que é a próxima, que tem aí umas 30, mas a gente vai ficar dentro dessas limitações. E na quarta, e hoje, enquanto a gente vai falar um pouquinho sobre léxico, análise léxico-sintática, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas utilizadas para fazer uma boa hermenêutica. Na próxima aula a gente vai se reter mais um pouquinho nas figuras retóricas, falar um pouquinho sobre antropopatismo, antropomorfismo, sobre alegorias, parábolas, o significado de cada um. Então ela vai ter uma tendência de ser um pouquinho mais longa, né? Por conta desse grande número de itens que precisam de um significado, para que quando vocês leiam o texto, vocês possam identificar do que o autor está falando. Né? Para a gente ter uma interpretação coerente, a gente não pode, como a gente já viu em outros momentos, levar tudo na Bíblia como se fosse um texto literal. Né? O autor ele mostra, na verdade, o que é literal, o que tem sentido figurado, e a gente tem algumas figuras de linguagem, alguns símbolos que dão para a gente a ideia aí, do que o autor, da mensagem que o autor está querendo passar. Tá? E isso também está muito conectado com aquilo que a gente vai falar hoje. Vamos já para o primeiro slide, que é a questão da análise léxico-sintática. Deixa eu só... Isso. O que é essa análise léxico-sintática? Antes de mais nada, a apostila ela vai trazer uma análise de cada uma dessas palavras, né, uma descrição, mas aqui a gente vai tentar sempre resumir o máximo possível. O léxico, como eu deixei aí, é um dicionário de línguas clássicas, antigas, né? E o grego, na qual foi escrito o Novo Testamento, e o hebraico, na qual foi escrito o Antigo Testamento, são duas dessas línguas que precisam de um dicionário específico, né? A gente não pode estudar a Bíblia, fazer interpretações usando um dicionário de língua portuguesa, lendo a Bíblia, vendo uma palavra e usando o dicionário de língua portuguesa, porque a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, ela foi escrita no grego, no hebraico, alguns trechos em aramaico. Então, antes da gente começar uma interpretação, a gente precisa ter isso em mente, e a análise léxico-sintática começa daí. O léxico ele é um dicionário de línguas clássicas. E aí a gente tem uma matéria chamada de lexicologia, que é essa parte da gramática que se ocupa no valor etimológico e das várias acepções das palavras. Então, o que é etimologia? É o estudo da origem daquela palavra e o seu desenvolvimento histórico, o desenvolvimento do seu significado. Então, não é simplesmente a etimologia da palavra, não é simplesmente o seu significado, mas ele é um estudo mais aprofundado daquela palavra ali de maneira isolada, desde a sua origem e as maneiras como ela foi sendo utilizada. A lexicologia estuda essa etimologia, essa origem das palavras, e também estuda suas várias acepções ou seus vários sentidos, né? O autor ele cita um exemplo, né? Aqui eu acho que citando esse autor nosso da apostila, ele cita um outro autor, eu não vi aqui o nome dele, mas, por exemplo, quando eu digo fulano está verde, né? Esse verde pode ter vários sentidos, né? Fulano ele está verde porque ele foi pintado de verde, é uma possibilidade, é o que significa o que eu disse. Ele está verde porque ele está com fome, ou ele está verde porque ele está doente. Ele está verde por quê? Porque ele ainda não está maduro para uma função que lhe foi atribuída, em comparação com a fruta verde que não amadureceu. Então, uma mesma expressão, né, uma mesma palavra, ela pode ter várias acepções, vários sentidos,
dependendo do contexto imediato no qual ela está sendo utilizada. Então, a lexicologia, ela estuda isso. A origem da palavra, a sua evolução histórica, seus sentidos, os seus vários sentidos, suas várias traduções, vamos colocar assim, né, de acordo com os seus contextos. E, então, resumindo, a análise léxico-sintática ela faz isso, né? Ela estuda o significado das palavras isoladas, né, dentro das suas línguas originais, os seus possíveis sentidos, né, as suas possíveis interpretações, os seus possíveis sinônimos, e depois ela combina com a sintaxe, né, que é a maneira como as palavras de uma frase conversam, é a maneira como as palavras de uma perícope, de um pequeno texto, eles dialogam entre si, né? Se uma completa a outra, se uma se sobrepõe à outra, a maneira como as palavras dialogam dentro de um contexto, né, é aquilo que a gente chama de sintaxe, essa combinação, essa interação das palavras. Então, essa análise léxico-sintática, ela tem essas várias etapas. O estudo da palavra na sua língua original, o estudo histórico dessa palavra, sua evolução, seus sentidos, as infinitas possibilidades de uso dessa palavra, a maneira como ela é utilizada dentro do texto, em relação a outras palavras. Para quê? Para você determinar qual o significado o autor quer dar. Então, eu não posso usar uma palavra, eu não posso pegar uma palavra no texto bíblico, simplesmente lá no dicionário grego e falar, no dicionário grego significa isso aqui, quando, na verdade, e ignorar o contexto. Por quê? Porque no dicionário grego, assim como no português, você pega uma palavra, você encontra possibilidades. Pode significar isso, pode significar aquilo outro. Então, quando você estuda a sintaxe, né, que é a relação dessa palavra com as outras, o contexto de uma maneira geral, você chega na ideia do autor. Beleza, essa palavra pode significar 3 coisas aqui próximas, mas diferentes. Essa palavra significa qual dessas 3? Então, a análise sintática serve para isso. Tá? Bom, então essa análise te permite observar se um texto é literal ou simbólico, por exemplo. E aí a gente tem um bom exemplo de Mateus 16, 5, 12. Vamos dar uma passadinha rápida aqui. Mateus 16. E aí a gente pega o 5 ao 12. Bom, e aqui os próprios discípulos não entenderam as palavras de Jesus, não era nenhum texto escrito, né? Mas Jesus disse-lhe, advertia, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus está usando um sentido figurado aqui, né, ou simbólico, e os discípulos estão se perguntando por que ele está dizendo isso, se é porque eles não levaram pão para a viagem, quando na verdade Jesus estava se referindo à doutrina dos fariseus por conta da sua hipocrisia. Então, aqui essa palavra fermento, ela está sendo utilizada de maneira que, como eu posso dizer, ela está sendo um símbolo, um tipo, para representar algo que cresce, né? Então, a hipocrisia, o fermento, ele sempre foi associado, né, a algo que tem que ser evitado. Desde a festa da Páscoa, o pessoal comia pães sem fermento, e aqui Jesus usa novamente a figura do fermento, né, como algo que leveda a massa, que faz a massa crescer. Então, ele fala, cautelai-vos do fermento. A palavra fermento é o fermento mesmo, é o fermento de se colocar no pão, no bolo, mas aqui ele não está falando disso, ele está falando de doutrina. Isso ele mesmo explica um pouco mais para frente, então aqui nesse contexto fica um pouquinho mais fácil, né, da gente entender o que fermento significava, sem precisar de uma análise muito mais profunda. Então, isso aqui é um texto que dá para a gente saber. Outro texto literal, eu coloquei Mateus 9, onde a gente tem, se eu não me engano, Jesus dizendo ao homem para ele levar a sua cama.
ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então aqui a gente tem uma ordem literal de Jesus, né? Tanto que na sequência ele fez isso mesmo, não é uma simbologia. Parece simples, mas hoje em dia, com a pluralidade de religiões e de doutrinas que vem crescendo, as pessoas gostam muito de pegar textos isolados, traduções de palavras isoladas e aplicar da maneira como bem entendem, né? Há um tempo atrás, o pastor Marco Feliciano ele estava envolvido em algumas polêmicas referente a questões da causa LGBT, por conta dele ter assumido a Comissão dos Direitos Humanos e Minoria no ano de 2013, uma comissão que sempre foi dirigida pela esquerda, né, principalmente por conta de ser das minorias, e houve aí uma enxurrada de polêmicas e debates, e uma das pessoas que entrou em debate, que fez um vídeo, que gravou com o Feliciano, foi o Felipe Neto. E numa das questões sobre por que a igreja considera a homoafetividade como pecado, foi citado o texto, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 6, né, versículo 9 ao 10, dependendo da tradução, que está escrito assim, né, no 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele fala, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A polêmica que se gerou em cima disso, no meio do debate, é que o youtuber, né, o Felipe Neto, ele contesta dizendo que esse texto não fala sobre homossexuais de maneira alguma, porque a palavra é efeminados no texto original no grego, traduzido como malacos ou malakoi, né? E essa palavra significaria beberrões, pessoas que têm uma vida voltada aí para bebida mesmo, ou para uma vida mais desregrada, né? E aí ele comete um duplo erro, porque primeiro ele diz que o texto foi escrito em hebraico, quando o texto foi escrito em grego, talvez um erro de quem aí não tem costume com esse tipo de assunto, e o fato de que a palavra malacos ou malakoi, ele de fato faz menção a pessoas com relacionamentos homoafetivos, né? A maneira como essa palavra ela é utilizada dentro do grego é principalmente para isso. E se você pega um dicionário grego, eu já vi outras pessoas utilizando esse mesmo termo, né? Você pega um dicionário grego e vai ver os significados, tá lá que pode significar sensível, tá lá que pode significar, sabe, algumas coisas próximas. Só que isso quando você vai pegar essa palavra de maneira isolada. Quando você analisa essa palavra dentro do seu contexto e faz a sintaxe, e você, por exemplo, pega o fato de que ele cita na sequência os sodomitas, né? Uma palavra que é utilizada em menção a Sodoma, onde havia atos homoafetivos de maneira desenfreada, como citado na própria história do Gênesis, a gente pode escolher, né? A gente é orientado a escolher qual o significado correto que o dicionário nos dá. Então, malakóis, tem 2, 3 significados. Eu vou pegar um aqui que não tem a ver com homoafetividade, por quê? Porque eu não quero validar a homoafetividade como pecado, algo que Deus não aprove. Mas aí a gente tira a palavra efeminados e coloca a palavra sensíveis, por exemplo, né? Se é uma possibilidade de tradução. Aí o texto ficaria nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sensíveis, nem os sodomitas. Eu acho que a quantidade de pessoas que Deus reprova cresceu um pouco mais. O que não teria nenhuma validação bíblica, até porque a Bíblia não tem nenhum outro texto que mostre que Deus ele reprove qualquer tipo de sensibilidade, vamos colocar dessa forma. Então, não se pode pegar um dicionário grego, hebraico, que seja, e atribuir a ele, e atribuir a tradução da palavra a qualquer uma das possibilidades que está no dicionário,
sem essa análise sintática, sem a análise dessa palavra conversando com o restante do texto, conversando com o contexto, né? A gente tem dentro do Novo Testamento outros textos com menção a uma afetividade, dentro do Antigo Testamento também, e todas essas evidências dão mais clareza na hora de ser feita uma tradução correta. Tá? E aí, enfim, existem muitos outros casos, com outros temas também, onde a gente tem vias, onde a gente tem possibilidade de tradução de uma mesma palavra. Outro exemplo muito básico é a questão do batismo, né? A gente vai conversar sobre batismo e às vezes existe alguns debates em relação o batismo correto é por imersão, a pessoa ela tem que ser totalmente afundada na água. Não, o batismo correto é por aspersão, é jogar um pouquinho de água na cabeça, ou os dois são possíveis, né? E aí, quando um vai defender um lado, o outro vai defender o outro, qual que é o local para onde a gente corre primeiro? A tradução da palavra. A palavra batismo, né, significa submergir. Mas aí outros vão falar, não, mas no léxico grego está escrito que também pode ser aspergir, né? E aí, qual o significado da palavra você atribui? Né? Como você pode colocar a tradução correta e estabelecer em cima disso uma doutrina? Porque, por mais que algumas igrejas acolham as duas possibilidades, isso ainda é motivo de muita discussão. Né? Bom, então, em relação a essa análise léxico-sintática, é isso. Então, busca do idioma original, né, história da palavra, seus significados e a maneira como ela conversa com as demais palavras dentro do texto. Tudo isso para você saber o que o autor queria dizer com aquela palavra. Tá? Então, é isso que está aqui na nossa conclusão. Tá? Aqui eu deixei alguns exemplos, né? É legal esse exemplo de Lucas, capítulo 14, versículo 26, porque está escrito uma palavra muito forte aqui, que normalmente vem nas nossas traduções. Lucas, 26, está escrito assim: se alguém vier a mim, Jesus falando, e não aborrecer seu pai e mãe, e a mulher, travou aqui, e não aborrecer seu pai e mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então parece algo meio pesado da parte de Jesus. Como assim? Só está apto para ser discípulo de Jesus quem primeiro aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos. Ou seja, você tem que brigar com todo mundo primeiro para depois ser discípulo de Jesus. Aqui seria uma interpretação literal, né? Mas quando a gente vai, né, para a análise léxico-sintática, a gente entende que esse aborrecer, por mais que a palavra possa estar traduzida da maneira correta, essa é a questão, a tradução não está errada. A questão é, o que essa palavra quer dizer dentro do texto? Né? Aborrecer aqui tem um sentido de preterir um em relação ao outro, né? Então, o que Jesus está falando? Aquele que quer vir a mim, mas não me coloca em primeiro lugar, não não está disposto a ir contra pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs por mim, não está apto para ser meu discípulo. Não significa que primeiro você tem que aborrecer, depois você segue a Cristo. Né? Até porque se você tem uma família cristã que se esforça para que você seja um bom cristão também, que vê valor nisso, você não vai ter problemas, né? Você não vai ter necessidade de contrariar a sua família. Mas aqui Jesus está lidando com um caso onde o cristianismo está crescendo, onde a religião judaica vai reprimir os cristãos, onde o Império Romano vai reprimir os cristãos, as famílias dos próprios cristãos com certeza vai ter alguma forma de rejeição, né? Os cristãos naquela época perdiam posses, perdiam terras, tudo por conta do seu testemunho, né, em favor de Cristo. E aí Jesus ele fala, eu tenho que estar em primeiro lugar, você tem que estar pronto a abrir mão de tudo para estar comigo.
né? Senão você não pode estar comigo. E é isso que significa essa palavrinha aí, né? Mas que é necessário sim a gente fazer essa análise para entender um pouco melhor e não fazer uma interpretação precipitada dizendo que é necessário brigar com todo mundo antes de servir a Cristo, né? Eu deixei outros exemplos aqui em relação ao batismo, mas é porque são, embora seja utilizada também a mesma palavra, né, são três tipos de batismo diferentes, né? Em Mateus capítulo 3, versículo 11, a gente tem... Eu estou me esquecendo desse, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu estou lembrando dos outros. Batismo 3, 11... sim, João Batista afirmando que ele batiza com água para o arrependimento, né? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujos alparcas eu não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui você vê já dois tipos de batismos diferentes, né? Um batismo que é com água, que é o normal, que é o da imersão ou da purificação. O batismo trazia esse símbolo, né, de purificar as pessoas. E aí João Batista começa já a falar de batismo com fogo. Lucas 12:50 é legal porque a mesma expressão batismo ela é utilizada, mas é Jesus falando de outro assunto completamente diferente, né? Se eu colocar, por exemplo, Lucas 12, versículo 50, puxar aqui embaixo, 50, isso, 50. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo e como me angustio até que venha cumprir-se. Então aqui Jesus está olhando para o batismo como a crucificação dele, como o momento em que ele vai morrer. Então, olha como a mesma palavra batismo pode ter vários significados e a gente precisa de uma análise contextual para poder entender melhor como que ela pode ser corretamente interpretada. Tá? Quase acabando. Então, aí a gente tem algumas regrinhas de interpretação, algumas ferramentas de interpretação que são muito úteis, tá? A pessoa que vai ser um bom exegeta, que quer fazer uma boa hermenêutica, que quer interpretar um texto corretamente, seja para encontrar o seu significado real, seja para fazer um estudo particular, seja para ensinar outras pessoas, ela precisa de algumas ferramentas, não tem jeito, tá? Então, a apostila, ela faz uma sugestão, por exemplo, de dicionários bíblicos, né? Claro, nas línguas originais, grego e hebraico, alguns vêm com nome de dicionário, outros com léxico, mas são importantes para que a gente entenda. É claro que algumas pessoas estão fazendo curso, né? Seria muito legal se toda pessoa que gosta de estudar esses temas pudesse fazer um curso de grego e hebraico. Hoje em dia está muito mais acessível do que era antigamente, né? Mas às vezes por conta do tempo e da rotina acaba sendo um pouquinho inviável. E é sempre bom ter um dicionário, quem sabe também uma gramática. E são duas línguas diferentes, muito distantes, né? É uma língua que você precisa de transliteração primeiro, você precisa adaptar as letras deles para as nossas, e depois de adaptar as letras, você ainda precisa traduzir as palavras, conhecer a gramática, né? Como a gente estuda a gramática de qualquer idioma. Outra ferramenta bem interessante que eu conheci na época da faculdade são os interlineares, né? A SSB tem um livro tem dois livros, né? O Antigo e o Novo Testamento, interlinear grego-português e hebraico-português. Vou até colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu dar um ESC. Mas, na falta do livro, a gente tem algumas ferramentas online também. SBB ou SSB? Não lembro. Ó, ele tá aqui. Dá um zoomzinho. Então aqui você tem, por exemplo, o Novo Testamento interlinear grego-português e interlinear hebraico. Deixa eu ver se ele já aparece aqui. Tem aqui também, ó. Um pouquinho salgado, dependendo do seu ponto de vista, né? Mas muito importante para os estudos, ó, o Antigo Testamento hebraico-português. Aqui na internet eu ainda não achei
nenhum site que deixa a Bíblia interlinear. Posso ter procurado pouco, mas não achei nenhum logo de cara que tenha hebraico, português, grego, português. O que a gente tem é para o inglês, e ele é bem interessante. É o Bible Hub. Deixa eu ir para todas aqui. Às vezes eu confundo o Bible Hub com o outro. É o Bible Hub. Ele é uma ferramenta, tá? Que tem bastante coisa. Então ele tem sermões, paralelos, áudio, visual, comentários. E uma das ferramentas que ele tem aqui é o interlinear. E ele começa aí a Bíblia do Gênesis, né? E aí a gente tem a tradução para o inglês. Né? Ó, então aqui está a maneira como está escrito, ó, no original. Tá? Obviamente a escrita do hebraico é diferentíssimo do nosso alfabeto, né? Então aí tem a transliteração aqui em cima, tá? Então tá aqui as primeiras palavras que abrem o Gênesis: Bereshit, Bara Elohim, né? O famoso In the beginning created God. No princípio criou Deus. E aí segue, né? Hazamaim, Wet, Haares, the heavens and the earth, os céus e a terra. Eu não achei ainda nenhum que mande aqui direto para o português. Mas para quem já tem um pouquinho de compreensão do inglês, é interessante, tá bom? Quando você clica nessas palavras, né? Você tem, por exemplo, vou clicar aqui nos céus, no Hazamaim. Você tem essas interpretações aqui em outros textos também, ó, Gênesis 1:1, Gênesis 1:9, Gênesis 1:14, né, outros momentos em que aquela mesma palavra ela é utilizada. Assim como tem o grego, o hebraico, perdão, vocês podem analisar o grego também. Deixa eu ir lá para Matthew, aqui Mateus, e aqui já está em grego, ó. Então, aqui a gente já tem o princípio já de Mateus, e a gente viu da direita para a esquerda, né? Por isso eu já estou até ficando tonto aqui. Aqui a gente já tem da esquerda para a direita. Então você tem aqui o grego, né? E aqui o inglês. Então, livros das gerações, né? De Jesus Cristo, filho de Davi, né? Filho de Abraão. Então já começa pela genealogia. E aí, da mesma forma, se você clica na palavra, ele vai te levando para os outros lugares. Aqui acho que não tem, só tem Mateus mesmo. Palavra Biblos, gerações, Cristo, Davi. Então a gente tem os outros lugares onde Davi é utilizado. E aí tem outras versões, né? King James Version, enfim. É uma ferramenta bem prática. E existem outras, tá? Eu estou citando aqui de maneira rápida o interlinear, mas eu acho que o mais recomendável mesmo seria comprar o livro. Eu gosto de ter na mão, né? Embora a gente está ficando um pouquinho ultrapassado, precisa economizar, tanto financeiramente como fisicamente, às vezes compensa mais estar na frente do computador, mas eu ainda gosto do livro. E aí ele cita, além do interlinear como ferramenta, as concordâncias bíblicas e enciclopédias, né? As concordâncias bíblicas, eu tô aqui mais ou menos na página 46, essas concordâncias bíblicas, ou chave bíblica, como ele cita, ela relaciona a maneira como as palavras aparecem, né? Ela lista os temas, ela lista as palavras, os assuntos, todas as vezes que ela aparece na Bíblia, e você pode verificar o significado dela dentro de cada contexto. Então, é outro livro também muito útil para quem estuda. Deixa eu pegar aqui a concordância bíblica. Então, imagens. Então, ó, tem várias, tem da Almeida, tem da King James, né? Então, são várias concordâncias, que tem uma concordância temática, concordância bíblica Crescer, Strong é bem famoso, enfim.
que ajuda a gente a fazer esse estudo mais minucioso, mais detalhado sobre o tema pesquisado. Tá? Bom, além do uso de ferramentas, regras de interpretação que a apostila cita para a gente, tem principalmente a não forçação, né, de interpretação particular. Como diz aí em 2 Pedro 1,20, a Bíblia ela não é de particular interpretação. Os homens de Deus foram inspirados por Deus para nos dar uma revelação específica, para nos passar uma mensagem, uma direção específica. Ela não pode ser interpretada da maneira como a gente quer, ela não tem o sentido muitas vezes que a gente quer, né? Às vezes a gente cresce com uma ideia na cabeça e quer usar textos bíblicos para promover essas ideias, quando na verdade às vezes a gente se decepciona e se frustra um pouquinho com isso. Tá? Então não forçar a interpretação particular, ler a Bíblia dentro do seu sentido usual, né? Não levar para o literal que é simbólico, não levar para o simbólico que é literal. E sempre tentar extrair o objetivo do autor, tanto em relação àquela perícope, tanto em relação àquele livro. Né? E isso só é possível fazendo a análise do contexto. Para você saber o que o autor quer passar, qual que é a função dele, o que ele quer com aquela escrita, você precisa ler o contexto. E aí a gente tem aquilo que a gente chama de contexto imediato ou contexto distante, né? Que são passagens paralelas. Eu deixei como exemplo aqui o que a apostila cita mesmo de contexto imediato. Deixa eu voltar aqui para a Bíblia. O Gálatas 1,23, se a gente fosse pegar, Paulo está dizendo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguia anuncia a fé que antes destruía. Tá? Para a gente entender um pouco melhor esse texto, a gente precisaria de um contexto, e o contexto imediato dele são os versículos que vêm logo antes e logo depois. Tá? Então é isso que a gente chama de contexto imediato. E aí a gente leu o 23, no 22, no 21, no 20, ele já está falando um pouquinho sobre, Paulo está falando sobre a trajetória dele em relação à perseguição que ele promovia entre os cristãos, né, e a maneira como ele se converteu. Se a gente quisesse um contexto não imediato, mas um contexto distante, ou seja, um texto paralelo, a gente poderia ir, por exemplo, para Atos 9, porque aqui ele está contando a história que se passa justamente em Atos 9, como o Lucas registrou, né? E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco. E aqui tem uma cena de perseguição de Paulo contra os cristãos e no caminho para Damasco, quando ele está indo para Damasco, ele vai ter um encontro com Cristo, ele vai passar por um processo de conversão e vai passar a anunciar a fé que antes ele perseguia, que é aquele texto de Gálatas. Então é isso que a gente chama de contexto imediato e contexto distante ou passagens paralelas. Tá? Então, ele cita outro exemplo, mas eu acho que eu anotei errado, Gálatas 6,17. Deixa eu dar uma olhada se não era outro texto. Estou achando que Gálatas acabava no 5. Gálatas 6,17 diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, o que seriam essas marcas? Que tipo de texto pode deixar claro para a gente o que é essas marcas? O contexto, e muitas vezes esse contexto se acha em outros locais, né? Então a gente vai para 2 Coríntios 4, fazer uma leitura do 2 ao 9. Opa. 2 Coríntios 4. Será que eu acho? Achei. 9 ou 10, desculpa. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então aqui ele fala sobre a mortificação do Senhor Jesus no próprio corpo. E aí, no 11:23, deixa eu ver se ele foi. No 11:23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes.
Paulo está defendendo sua autoridade como apóstolo, mas ele fala a quantidade de vezes que ele apanhou. Então a gente consegue relacionar esses textos para poder dizer, Gálatas 6, lá no versículo 17, Paulo está falando sobre as suas marcas físicas de tortura que ele sofreu por conta do seu trabalho como cristão, como missionário. Tá? E aí a gente tem vários outros, né, exemplos desses paralelos. Tem paralelos de ensinos gerais, como por exemplo o relacionamento entre Deus e o pecador, simbolismos que aparecem em paralelos também, como por exemplo o Salmo, vamos pegar esse, só para a gente encerrar, deixa eu ver se só para a gente encerrar. Salmo 75:8, o que a gente tem lá? Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra absorverão e beberão. E aí você tem esse símbolo sendo utilizado na Bíblia mais vezes, como em Isaías 51, né, que eu deixei ali, onde esse vinho, essa taça, ela está cheia da ira do Senhor e ela é derramada sobre os ímpios. Algo muito parecido com aquilo que a gente tem em Apocalipse, com as últimas 3 taças da ira de Deus, né? Claro que ali é um texto diferente, mas aqui a gente tem também essa ideia, né? Esses símbolos paralelos, parecidos, que você encontra em diferentes textos. Tá certo? Pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Semana que vem a gente vai trabalhar com... eu esqueci aqui, aquelas figuras retóricas, né? Aquelas figuras retóricas, aquelas expressões do texto que são utilizadas para passar algumas ideias específicas. Talvez seja um pouquinho mais longo, mas a gente vai tentar sempre dar uma resumida, embora eu constantemente fracasse nisso, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.